Parece sacanagem, né, mano? Como é que a gente olha isso daqui e olha o que a gente viu ontem, mano? É o mesmo jogador, carne e osso, só troca a desgrama da camisa e entra em campo. O jogador que a gente tanto criticou ontem já chegou a fazer, há 2 temporadas atrás, uma temporada de 37 gols, 23 assistências, 60 participações em gols, pegando o Real Madrid fazendo assim, ó, no bumbum, fazendo assim, ó, no bumbum, pegando o Bayern de Munique em Champions, marcando um hat-trick. Jogo pequeno, isso? É joguinho de campeonato espanhol contra o Elche, Leganés? Não, mano. Um cara que chegou a ter 60 jogos, 60 participações em gols. Não foi um cara que tava lá na banheira, dentro da área, esperando alguma coisa pra marcar. Não, mano. Só esse puto argentino, o menino Lionel Messi, teve mais chances criadas desde a temporada 16-17 que esse cara, velho. Como a gente não consegue lembrar de uma única fagulha de momento do Rafinha com a camisa da seleção brasileira? O Vinícius Júnior, que é tão criticado, a gente lembra, mano. Copa do Mundo de 2022, todo mundo já viu esses dados, participou de todos os gols. Copa América do ano passado, ainda com Dorival, contra o Paraguai, jogou muita bola. Contra o Paraguai, beleza, mas tem um jogo que dá pra lembrar. Qual que é o destaque que a gente traz do Rafinha, que desde 2021, 2020, 2022, tá na seleção? Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada e eu não tô de sacanagem. Um cara que nessa temporada com muitas lesões, pô, 21 gols, 7 assistências, tá ali no top 7, top 6, talvez em números, de atacantes pela beirada, mano. E aí a gente vê ele pela seleção, é isso daqui, cara. É um cara que pede calma antes da falta, joga o gesto técnico, mano. Isso daqui, ele tem números de craques pelo Barcelona, ele veste essa camisa feia pra caralho azul, e olha o que acontece, mano. Uma bola levantada na área, mano. Ele pediu calma, mano. Ele pediu calma, mano. E ele foi levantar a bola na área, velho. Levantamento, são 2 na barreira, chance pro Brasil, Rafinha direto. Eu não consigo explicar, mano. Eu não consigo explicar, velho, de verdade. Eu fiquei olhando isso e tentando formular o que eu poderia falar aqui no vídeo pra vocês, velho. Quero que vocês destrinchem aqui nos comentários, porque a seleção brasileira é rei disso. Tem um monte de jogador que desempenha por clube, mas que chega na seleção é uma meba. Não consegue vestir a camisa da seleção e fazer isso daqui. Isso daqui. Isso daqui é número de craque, mano. Você ter 60 participações em gols e 61 jogos. E sabe o que é louco, mano? É que o cara tá se dedicando, velho. O louco é que o cara tá correndo, mano. O papel tático dele, correr, marcar, se dedicar, correr, mano, dar a porra da vida dele em campo. Ele tá fazendo, mano. Foi o cara que mais correu quilômetros percorridos contra o Marrocos. O Aldo correu errado porque não agregou em nada. Quando teve a bola no pé, passe forte, passe errado, finalização em cima de goleiro. Não gerou perigo nenhum. E foi o cara que mais correu. Um cara que na temporada passada ficou em top 5, melhor da bola de ouro. O que a gente olha? O que a gente analisa do futebol vendo isso daqui, mano? É um nível do futebol que realmente... Pô, os caras não conseguem fazer uma diferença fora do contexto clube. E tem ali toda a sua tática do Hansi Flick, marcação, pressão, um time acertadinho, onde pode potencializar ele em alguns aspectos. Saiu desse ambiente. Nada acontece, mano. Se é pra quilômetro corrido, marcação, chama o cara, mano. Chama o cara aqui, ó. Chama ele aqui, ó, contra Marrocos. Olha a dedicação. Olha o tanto que corre. Olha lá. Olha como marca. Olha como marca. Beleza? Porra, mano. Eu quero a sua parte técnica, não só a sua parte tática. Eu quero um cara que teve 60 contribuições em gols e 61 jogos. Se é pra ter um cara que corre e faz isso daqui, ó, na frente do goleiro, ó. Chama o Rony, mano. É o Rony da seleção. Corre, se dedica. Tá cheio de Rony, na verdade, né? Igor Thiago é outro Rony. Marca. E tropeça, mano. Olha lá. Olha o papel defensivo que consegue fazer. Taquinho. Volta lá atrás, ó. Disputa da vida. É o mínimo de um jogador fazer isso daqui, vamos ser sinceros. Sendo ele grosso, sendo ele gênio, dedicar, marcar é um time, é o mínimo. Só que é loucura, mano. É muito discrepante. É muito discrepante. E eu falho aqui em trazer pra vocês um argumento que justifique, porque a gente já teve
não são tão referências esses aqui que vou falar, Fernando Diniz, Dorival. Mas passa um time, mano, que é a mesma coisa. A gente reclama da mesma coisa. De Diniz, Dorival, Ancelotti. Um jogador que faz o que fez pelo Barcelona, ontem, inclusive, ele desempenhou todas as funções. Jogou pelos dois lados, jogou centralizado, no final jogou de centroavante mais próximo do gol. E foi mal em todas, mano. Volto a dizer, vimos o Rafinha hoje na esquerda, na direita, de falso 9. Ele jogou mal em todas, mano. Eu gosto do jogador, acompanho ele no Barcelona, acho muito bom. Mas na seleção simplesmente não se encontra e talvez seja a hora de parar de insistir nele como uma opção de titular. Mas eu não tenho argumentos, velho. Eu não tenho argumentos. Se a gente for analisar a temporada, ele justifica um papel ali de cara protagonista, mas não tem nada, velho. Não tem nada. A seleção brasileira é onde se reúne mais jogador desse quilate. Leão em clube e não consegue fazer nada fora dele. Tem outro lugar, tem outra seleção que se encaixe tanto desse jeito, rapaziada? Tenha vários jogadores que jogam muito nos seus clubes e quando vão pra seleção é isso? Será que a gente é a única seleção que não consegue ter padrão de jogo, potencializar seus bons jogadores, saber a hora de atacar, saber a hora de pressionar, saber como defender? Porra, mano, todo mundo tem o mesmo tempo ali de trabalho, de preparação pros jogos. É inacreditável, mano. Essa falta aqui, ó, que esse cara tá fazendo, a falta que esse moleque faz pelo nosso lado direito, a gente vê muitas vezes a seleção brasileira jogando única e exclusivamente pelo lado do Vinícius Júnior. Mas no momento que esse moleque começou a chamar um pouco o protagonismo, foi onde a gente viu muita coisa acontecer pela ponta direita. Muitas vezes, até mais pelo lado dele do que pelo próprio Vinícius Júnior. Se ele tá jogando, se ele tivesse disponível pra Copa do Mundo, o Rafinha ele já tinha perdido a vaga dele pra caralho, mano. O ataque principal da nossa seleção brasileira tinha que ser Estevão, Endrick, que querendo ou não, goste ou não, Rodrigo, porque é melhor que o Matheus Cunha, e o Vinícius Júnior. Esse daqui era o ataque da seleção brasileira pra Copa. O moleque jogou muito, mano. Foi o protagonista ali desde a chegada do Carleto. Tanto que é um moleque jovem, né? Que não teve esse debate aí do que ele faz com o Endrick. Não sei qual que é a diferença. Mas foi incontestável desde o início. Talvez ali, ó, teria a grande opção do Luiz Henrique na ponta. Não chega nem perto, cara. Não chega nem perto. Grande desfalque. Os dois, tá? Os dois. O Matheus Cunha não vai também. Não vai. Rodrigo, por mais que seja vagalume pra caralho, não seja cobrado também na seleção brasileira, ele consegue transitar melhor no campo do que o próprio Matheus Cunha. Ele acha um passe melhor, ele tira uma marcação melhor. Porra, muito diferente. Muito diferente poderia ser essa nossa Copa do Mundo. E aí o cara tá sendo marretado ali de crítica, cara. Trancou os comentários da sua rede social, porque tem muita gente falando. Tô vendo aí que a mulher dele tá respondendo uma parte de vídeo aí que estão fazendo na internet sobre o Rafinha. Pô, vida de jogador é essa, né, mano? Se o cara tivesse rendendo, ia ser altos elogios. Como não tá, ele que tome dentro, ó. Pega aqui. Meu irmão pede pra ir pro banco em prol do time. Você sente muito a camisa da seleção, reveja seu primeiro tempo. Se você jogasse o tanto que você fala, conversa pra desgraça e não joga nada. Seu negócio é andar de necessaire, com creminho de pele, hidratante, né, que ele tava ali na necessaire dele antes dos pré-jogos. Tá achando que tá jogando interclasse? Porra, no Barcelona é um leão, na seleção é miau. Seu negócio é andar de necessaire com creminho de pele. Olha o nível, mano, olha o que o cara tem que escutar. Que tão errado, mano, tão errado. A análise aqui do Vítor Sérgio Rodrigues é absurda, velho. Eu só não sei até que ponto, mano, os caras assimilam isso daí e ficam mais nervosos pros próximos jogos. Às vezes eu acho que é isso. É tanta pressão de querer fazer alguma coisa com a camisa da seleção brasileira, se dedica, corre, corre, corre. E erra tudo, mano. Erra tudo. Eles próprios se colocam uma pressão. Talvez os caras não aguentem. Talvez seja isso. Eu não tenho resposta. Na hora de criticar o Vinícius Júnior, ninguém foge de criticar o Vinícius. O Vinícius nunca foi na seleção brasileira,
o jogador melhor do mundo que ele é no Real Madrid. Mas o Rafinha, ele já foi em algum momento aquele jogador de 60 participações em gols na seleção brasileira? Não! Desde que o Rafinha chegou no Barcelona, ele já foi esse tipo de jogador? Na época que ele jogava no Leeds, ele fez ótimas partidas pela seleção. Caralho, eu não me lembro, mano. Ali no meu esquecimento, então. Retiro o que eu tirei ali no começo. Ótimas partidas. Mas desde que ele virou um jogador top mundial, o Rafinha já jogou assim na seleção brasileira. A gente desce o cacete no Vinícius Júnior e alivia pro Rafinha. A verdade é essa. A gente perdeu tempo aqui no programa pra falar coisas do Vinícius Júnior que ele precisa melhorar. E a gente não fala do Rafinha. Isso aqui é o poder midiático, mano. Vinícius Júnior, ele paga por ser um jogador muito estrela, mano. Um jogador que despontou já desde muito cedo. 18 anos já tava no Real Madrid. Já virou midiático muito cedo. Então qualquer coisa dele é pum, 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 pum. Debates, pum, 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 pum. Rafinha tá surgindo agora como esse cara mais referência. Por isso que tem essa cobrança. Certo? Mas que não deve se aliviar. O Rafinha, ele atingiu um nível de protagonismo dentro do próprio Barcelona equiparado ao que o Vinícius Júnior tem dentro do Real Madrid. Então tem que se levar esse nível de avaliação pros dois para a seleção brasileira. O Rafinha ter terminado o jogo contra o Marrocos é uma aberração, uma aberração. A gente não cobra. Na seleção brasileira, o Rafinha não é nem sombra do jogador que ele é no Barcelona. No Barcelona ele é tudo, né, mano? Ele finaliza, ele participa. Por mais que ele não esteja numa partida boa, é um cara que vai marcar um gol, é um cara que vai dar uma assistência. É bom nas bolas paradas. Chega no Brasil, cobra uma falta daquela, irmão. E a gente prefere virar o canhão sempre pro Vinícius. Merece ser criticado. Todos merecem ser criticados, inclusive nós, jornalistas, que merecemos ser criticados e elogiados. A gente é muito fervoroso em criticar o Vinícius quando ele merece e o Rafinha passa em branco. O Zinho chegou e falou aqui também um pouco do campeão mundial em 1994. Comentou ali, ó, na bronca. Zinho foi sincero sobre a postura do Brasil e falou sobre o Rafinha. Mas era melhor eu ficar sem óculos, porque foi legal não, foi legal não. E o Ancelotti também não vai escapar não, foi mal. Mas a escalação inicial e nós mudamos. Deixou o Hendrick no banco, deixou o Ryan no banco. Os caras que podem entrar e fazer algo diferente. Demorou pra botar o Danilo uma eternidade. E ele achou que o Rafinha jogou bem. O Rafinha não conseguiu jogar bem nem na esquerda, onde ele começou, nem na direita, quando ele foi, e nem por dentro. E ficou o jogo todo. Pelo amor de Deus. Mas era melhor... É que o Ancelotti, ele tem aquela imagem, né, mano, do Rafinha que macetou ele na última temporada dele de Real Madrid. Não consegue jogar, velho. Não consegue jogar. Tá na hora da gente chamar o Hansi Flick. Traz do Barça, pai. Já que é pra trazer estrangeiro, traz o homem. Pega aqui, ó. Jorge Igor, o que ele falou sobre o Rafinha? Seleção brasileira. Rafinha, a gente fala do Vini. Ontem, o Vinícius conseguiu chamar minimamente a responsabilidade, fez uma jogada típica de Real Madrid, um belíssimo gol pro Brasil, enquanto o Rafinha errava praticamente tudo que tinha dentro de campo. Eu acho uma barbaridade o Rafinha ter terminado o jogo. Uma barbaridade. E o Hendrick no banco de reservas. Então a gente vai ter que começar a questionar também as escolhas, não só coletivas. Esse sistema de jogo do Ancelotti é extremamente complicado para aplicar. O espaçamento entre setores do Brasil é algo que prejudica demais a fluidez do jogo do Brasil. Mas também nós vamos ter que debater as escolhas individuais do técnico da seleção brasileira. Nós ficaremos presos à hierarquia? Nós ficaremos presos a tamanho de jogador? Ou a gente vai entender que numa Copa do Mundo você tem que olhar muitas vezes para o banco e falar, vou ter que comprar essa briga, eu vou ter que botar esse reserva aqui. Um erro grave do técnico. Afinal de contas, foram os selecionados dele, né, mano? Ele levou 26 jogadores pra precisar, quando trocar, tem um cara que ele selecionou pra entrar. A verdade é, querendo ou não, rapaziada, por mais que o Tite tenha ali as suas falhas em Copas, a gente não tem uma seleção, não temos uma seleção, um padrão de jogo bem definido, desde o Tite, mano. Desde o Tite é só bagunça. A gente não sabe como a seleção ataca, não sabemos como defende, como pressiona, o que vai fazer com a posse de bola, a gente não sabe. Sabe, mano? Desde o Tite não temos nada. E o Tite saiu da seleção também, ele também não fez mais nada. Mal no Flamengo, mal no Cruzeiro. Cara, que loucura, mano. Que loucura é esse cenário de seleção brasileira. Deixem aqui nos comentários, acham que se a gente tivesse um Estevão, se a gente tivesse um Rodrigo, seria essa mesma merda no ataque do Brasil?
O lado direito seria tão inofensivo? Rafinha poderia já ter perdido uma vaga com esses dois caras? Eu acho que sim. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal, sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.